Vivemos em um mundo que compreende realidades que se divergem nos mais diversos fatores. Ao longo dos tempos, povos, países e continentes adquiriram heranças históricas que fizeram deles o que são hoje. Nossa atenção vai ser direcionada para uma nação conhecida, localizada ao sul da África, cujo litoral no Oceano Índico é permeado de belas paisagens, flora característica e fauna encantadora. Moçambique. Bom dia, meu nome é Enzo Emer e hoje nós vamos falar sobre as cicatrizes e o renascimento de Moçambique, perante um histórico de guerras e muita desigualdade. Mas antes, para entendermos como Moçambique se encontra nos dias de hoje, é importante fazermos uma contextualização histórica. Então, vamos voltar ao século XV, quando houve uma penetração portuguesa que tinha objetivos mercantis, principalmente pela demanda de ouro. Conforme o processo de colonização se intensificou, muitos escravizados surgiram, e com isso, muitos povoados foram sacrificados. E é claro que, em frente a todo esse desenvolvimento controverso do país, onde os líderes submetiam o próprio povo a situações lastimáveis como essa, todo o processo de colonização não foi tão pacífico. Os moçambicanos sempre puseram lutas de resistência, até que então, só em 25 de junho de 1965, conseguissem conquistar sua independência. Foi uma luta política bastante complicada, que contou com diversas manifestações contra o domínio português. Dentre elas, houve a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, que iniciou uma luta armada contra os portugueses ainda em 1964. Então, após a saída brusca do aparato português, o país começou a passar por algumas dificuldades para preencher as lacunas deixadas pelos antigos colonizadores. Naquela época, Moçambique contava com uma porcentagem de 90% de analfabetos em sua população total. Essa é uma das várias cicatrizes que formaram a luta que existe até hoje visando a estabilização do país. Porém, existe uma esperança. Na economia, há um potencial enorme para a atração de investimentos na agroindústria, agricultura, pesca, turismo e mineração. Já existem inclusive projetos como o da Mozal, barragem de Carrorabaça e alguns complexos turísticos que visam colocar Moçambique na rota nacional e internacional dos grandes investimentos. Agora falando então um pouco sobre a cultura, sabemos que Moçambique está repleto de costumes e tradições que compreendem diversas áreas, como arquitetura, pintura, escultura, música, literatura e poesia. O país sempre se afirmou como um polo cultural de intervenções marcantes, que inclusive são importantes até na medicina que é disponibilizada ao povo. Na área da saúde, foi feita uma estimativa que indica que há apenas um médico para cada 34 mil pessoas. Na tentativa de resolver esse problema, a população começou a se adaptar ao uso de curandeiros. Segundo essa mesma estimativa, existe um curandeiro para cada 80 pessoas. Os resultados são mais satisfatórios. Os curandeiros não são exatamente médicos, mas são de extrema importância para a população, levando em consideração que os serviços públicos da saúde não têm a estabilidade nem o desenvolvimento necessários para suprir todas as necessidades do povo. Os curandeiros têm grandes conhecimentos sobre chás e ervas medicinais. São muito espiritualizados e dentre os produtos que vendem em seus pequenos comércios espalhados pelas ruas existem diversas ervas para espantar maus espíritos. Se tratando de uso medicinal, curandeiros usam plantas para combater uma série de doenças. Eles dizem que o chá com determinadas ervas deve ser dado aos bebês recém-nascidos para melhorar a memória e a inteligência. O trabalho deles nunca foi comprovado de nenhuma forma pela ciência, mas também não há provas de que não tem seus benefícios, até porque a própria população deposita muita confiança nesse serviço. A fauna e a flora de Moçambique também chamam a atenção. E agora, vamos entrar em contato com o nosso repórter Eduardo de Andrade para nos trazer mais informações sobre o contexto geográfico do país. A história de Moçambique preserva cicatrizes que compreendem até os campos naturais, que ameaçam tanto a fauna quanto a flora do país. Depois da Guerra Civil, ocorrida 2 anos após a independência, em 1977, não só os homens, mas os animais também passaram a carregar traumas. Hoje, parques e complexos naturais em Moçambique existem com o objetivo de preservar as florestas e também as espécies que passaram por períodos conturbados durante todo o tumulto político e social que ocasionou as guerras. Nas savanas africanas, os elefantes chamam a atenção, e no Parque Nacional de Gorongosa não é diferente. Quando alguém está a conduzir a sua viatura e alguém se aproxima dele, muito próximo mesmo, eles podem atacar. Eles querem sentir-se bem respeitados, refere Dominique Gonçalves, já habituado às mudanças de comportamento dos animais. Sobretudo das fêmeas, quando estão com as crias, não se trata apenas de instinto materno. A Guerra Civil de Moçambique deixou cicatrizes difíceis de curar. Eles lembram de muito, eles têm emoções, refere o guia.
O comportamento dos elefantes resulta de 16 anos de guerra civil e de décadas de caça furtiva. Durante todos esses anos, houveram também processos de desmatamento excessivos em função da exportação da madeira. Esses e outros recursos foram retirados dos biomas de savana e dos manguezais, caracterizados do país. Outra questão importante na geografia de Moçambique são os recursos hídricos, bastante precários. Dados indicam que ao sul da África, cerca de 130 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, então utilizam dos rios, que não é tratado e pode estar contaminado, colocando a saúde de muitos em risco. A notícia boa é que diversas iniciativas vêm sendo colocadas em funcionamento para fornecer água a uma quantidade muito mais satisfatória de pessoas. Cientistas da África já se reuniram a profissionais europeus para tentar encontrar uma alternativa de salvar o país da precariedade a que boa parte da população é submetida. A jornada de Moçambique até aqui é lendária e nos apresenta uma nação lutando para fornecer dias melhores para sua população. Vamos encerrar essa reportagem com a recomendação de um livro que coloca os sentimentos de Moçambique em exposição. Estamos falando de Terra Sonâmbula, escrito pelo autor moçambicano Mia Couto e considerado a melhor obra africana escrita no século XX. O título mostra a instabilidade instaurada pela guerra no país, e a história conta a respeito de um menino com amnésia que sonhava em encontrar seus pais, mostrando assim o sonho e a esperança de trazer dias melhores para uma realidade difícil. Mia Couto é um pseudônimo para Antônio Emílio Leite Couto, nascido em julho de 1955 em Beira, cidade moçambicana. O autor adotou o nome Mia, antecedido de seu último sobrenome, porque tinha uma paixão por gatos, além do fato de que seu próprio irmão não sabia pronunciar seu nome. Hoje é um dos maiores escritores africanos, levando a cultura do país a níveis internacionais. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões, de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa. Em Terra Sonâmbula, Couto fornece trechos como vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo. A ilusão a que o autor se refere deve se tornar uma realidade. Um dia, Moçambique vai, enfim, se tornar um refúgio tranquilo. Agradeço a todos que acompanharam essa aventura conosco até aqui e até a próxima.